Nós vamos aplicar agora a ideia do momento na parte da estática da física. O que é a parte da estática? Como eu já falei para vocês, é o ramo da física aí que estuda as condições para um corpo se manter em equilíbrio, tá? Mas quais são os tipos de corpo que a gente vai analisar? Primeiramente, vamos falar aí, ó, de um ponto material. Um corpo aí que seria o quê? Que ele pode ser representado somente aí como um pontinho. Mas se a gente tivesse aqui, ó, um bloquinho, tá? Um corpo aí que pode ser representado como somente um ponto, ó. Vamos supor que eu tenho duas forças aplicadas nesse corpo aqui, ó. Uma força F1 para cima, tá? E uma força F2 para baixo. Para esse corpo manter em equilíbrio, manter aí em repouso paradinho, quais são as condições para que isso ocorra? Acho que todo mundo consegue perceber, é óbvio, né? Que uma das condições seriam o quê? Que F1 e F2 em módulos sejam iguais, né? Ou então eu posso pensar o seguinte: se F1 for positivo, ó, F1 positiva para cima, F2 vai ser o quê? Negativa para baixo, tá? Então, se eu somar as duas e as duas tiverem o mesmo valor, por exemplo, se F1 for 20 e F2 for menos 20, concorda que a soma das duas é zero. Então, isso daqui é a primeira condição. Então, a condição aqui para que esse bloco se mantenha em equilíbrio, a somatória das forças aplicadas no bloco, esse símbolo aqui, esse M deitado que eu desenhei, quer dizer somatória, a somatória das forças tem que ser zero, tá? Isso em qualquer direção. Por exemplo, se eu tiver aqui também na direção horizontal, ó, tiver aqui F3 e a F4, do outro lado aqui, claro que a somatória, ou seja, o módulo da F3, o valor dela tem que ser igual ao módulo da F4. É a ideia de uma anular a outra. Eu acho que isso daqui é sem problemas, tá? Mas qual que vai ser a dúvida aqui, ó? O que vai ser mais importante para nós agora nesse momento? Quando eu trabalhar com a ideia de um chamado corpo extenso. Deixa eu só ajeitar aqui. O que seria um corpo extenso? É um corpo que o tamanho dele não vai poder ser desprezível. Então, anotando aqui, ó, corpo extenso. Como, por exemplo, o caso da gangorra, o caso de uma barra aí, ó. Então, vamos desenhar isso daqui, pessoal. Vamos pegar aqui uma gangorra que está apoiada num tripé, ó. Então, peraí, deixa eu desenhar bonitinho com régua, né? Fica melhor. Aqui, ó. Pronto. Ficou melhor assim. Então, o que é o exercício normalmente? Aí, o que vocês vão ver? Vamos falar sobre uma gangorra de massa homogênea, né? Aí apoiada num determinado ponto de apoio. Então, esse daqui é o que a gente pode considerar o eixo dela. O eixo. E aí, algumas forças sendo aplicadas nessa gangorra. Então, vamos supor aqui, ó, que você aplica uma força de 100 newtons aqui. E aí você tem que esse ponto aqui também esteja aplicando uma força para cima de 100 newtons. Concorda que esse corpo não vai estar em equilíbrio? Por quê? Você tem tudo bem, mas você tem uma força para baixo de 100 newtons, outra para cima de 100 newtons, só que por ser um corpo extenso, um corpo que tem um tamanho aí que não é desprezível, a gente tem que considerar para a condição de equilíbrio aqui o chamado momento, ou também chamado torque. Aqui nesse caso aqui, esse corpo ia rotacional, ele ia rotacionar dessa maneira, né? No caso aí no sentido horário, portanto você tem um momento aplicado por essa força que vamos chamar de força 1, tá? Então o momento aplicado aqui pela força 1,
ele seria um momento aí negativo, né? Porque no sentido horário, o momento é negativo. Como que eu equilibraria isso? Eu poderia dividir essa força aqui. Deixa eu tirar ela daqui. Então, ó, poderia tirar essa força daqui, ó. Dividir, como se eu tivesse aqui uma força F1 aqui de 50 newtons, certo? E agora uma outra força do outro lado, F2, também com uma intensidade de 50 newtons. Agora é o caso da gangorra, que a gente já trabalhou aí, ó. Então é como se você tivesse agora dois momentos. Esse momento 1 no sentido anti-horário, portanto negativo, e esse momento 2 no sentido horário, portanto positivo. Então, ó, momento 2... Oh, perdão, eu falei errado, ó. Momento 1 é no sentido horário, portanto negativo. Momento 2 no sentido anti-horário, portanto positivo. E aí, como você tem as forças de mesma intensidade aplicada aí numa distância simétrica em relação ao eixo, ou seja, ó, aqui é D, a distância do eixo até onde está aplicada a força, e aqui também é D, ó, a distância do eixo, né, do polo aqui, ó, onde está aplicada a força. Então você vai ter momentos iguais, só que com sentidos opostos. Então aí nesse caso você vai ter o equilíbrio. Então, para você ter o equilíbrio de um corpo extenso, além da somatória das forças ter que ser zero, você também tem outra condição. A somatória dos momentos, né, em relação a um certo eixo, também tem que ser zero. Ou seja, na verdade, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Que nem nesse caso aqui. Você teria o quê? Bom, se eu pensar que o momento 1 está no sentido horário e o momento 2 está no sentido horário, no equilíbrio desse corpo aqui, você teria essas duas condições. Ó. Ao invés de você escrever a somatória dos momentos, você pode escrever direto. Isso daqui, ó. Momento 1 vai ser igual ao momento 2. Tá? E em relação às forças, F1 mais F2, as duas que estão para baixo, vai ter que ser igual. Eu vou chamar essa força aqui de normal. Ó. Vai ter que ser igual a normal. Senão esse corpo também não fica em equilíbrio. Então, você sempre para corpo extenso, aí gangorras, barras, tudo mais, você vai ter essas duas condições. Além da somatória das forças em determinadas direções, tem que ser nula, a somatória dos momentos vai ter que ser nula. Certo? Vamos aplicar então isso daqui, ó, nesse exercício aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Esse exemplo aqui, ó. Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea, olha aí que eu falei para vocês, uma barra homogênea AB, né, tá representado aqui, ó, A, B, o tamanho da barra, certo? De comprimento 2,4 metros, olha aí, representado aqui, e massa M 10 quilos, tá? Está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível. A força F tem direção vertical e sentido descendente, ou seja, para baixo, como mostra a figura acima. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, qual que é a intensidade da força mínima que deve se aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela? Seguinte, pessoal, o que eu tenho que levar em consideração aqui? Você tem que pensar no peso da barra, tá? Onde que é o peso? Onde que vai estar aplicado o peso de qualquer corpo? É sempre no meinho dela. Então eu vou chamar aqui, ó, de peso da barra. O peso B, certo? Então, sempre aplicada no meio. Aqui você tem o ponto O. O que é esse ponto O? É o eixo. Ele não está aplicado bem no centro da barra. Ele está em relação a A, se você fizer a diferença aqui, obviamente que essa distância aqui de A até o eixo vai dar 0,4 metros, né? Só subtrair 2,4 de 2, então você tem essa distância do ponto A até o eixo aí, ó, 0,4 metros. Essa distância aqui, qual que vai ser, ó? Se você olhar de A até o ponto B é 1,2 metros, porque o peso B aqui, ó, ponto B não, perdão, o ponto aqui onde está aplicado o peso é exatamente o meinho da barra,
Então é 1,2 metros para um lado e 1,2 metros para o outro. Então qual que vai ser a distância do ponto O até o centro da barra? Só fazer 1,2 metros menos 0,4. Então essa distância aqui é 0,8 metros. Então quais são as distâncias que vão ser importantíssimas para nós? Essa daqui, ó, 0,4 metros, porque é a distância onde que essa força F aqui tá em relação ao eixo, que seria o eixo O, tá? E essa distância aqui, ó, 0,8 metros, porque é a distância da onde que a força do peso da barra está aplicada em relação ao meu eixo aqui, ó, tá? Tendo em vista tais forças e tais distâncias, a gente pode aí determinar a situação de equilíbrio, onde que essa barra aí, né, essa cancela, ela vai estar paradinha. Como que nós fazemos isso? Pela somatória dos momentos sendo igual a zero. Ou então, como que eu tenho somente dois momentos, um momento produzido por essa força aqui, ó, nesse sentido, certo? Que seria um sentido anti-horário, portanto, o momento dessa força aqui seria positivo. E o momento aqui produzido pela força peso da barra, produzido no sentido horário, né? O momento da peso seria negativo. Por isso que a soma dos dois seria igual a zero. Mas eu posso fazer direto, falar que o momento de F é igual ao momento do peso, tá? Então ficaria a força F vezes 0,4, a distância em relação ao eixo, é igual ao peso da barra vezes 0,8. Tranquilo? Então, calculando F, né, você ficaria com isso daqui, ó. Peso da barra, que é a massa da barra, vezes a gravidade, vezes 0,8. Já vou passar dividindo aqui, dividido por 0,4, tá? Substitui corretamente. A força F é igual a massa da barra, que é 10 quilos, vezes 10, vezes 0,8, dividido por 0,4. Então, isso daqui daria 200 newtons. Então, qualquer força acima de 200 newtons, você vai ter esse sistema aqui girando nesse sentido, no sentido anti-horário. Portanto, resposta letra C. Tranquilo? Tá. Vamos aplicar isso agora também nesse outro exercício aqui, ó. Dá uma olhada que exercício legal. Ele fala aqui da biomecânica, da interpretação física aí relacionada a como ciências aí, como engenharia biomédica, educação física, tudo mais. E ele faz um esqueminha aqui do funcionamento do braço humano, onde que você tem o músculo aqui, o bíceps, que está ligado diretamente aqui ao rádio. Estão vendo? A esse osso aqui, ó. Então, esse bíceps, ó, nesse ponto aqui, ó, ele exerce uma força para equilibrar ou erguer aí um peso aqui que se encontra na mão aí dessa representação, tá? Então aqui tem um momento aplicado aqui devido a essa força aqui que ele chama de T, e aqui vai ter outro devido a essa força peso aqui em relação a esse eixo, que é exatamente o encontro do húmero com o rádio, esse osso aí, tá? Então, se eu pensar aqui em termos de momento, né, eu tenho que a força T, que é a força do bíceps, provoca um momento nesse sentido, uma tendência disso daqui girar no sentido anti-horário, portanto, um momento negativo aplicado aí pela força T. Aqui, ó, T. E aqui o halter, né, esse peso aqui provoca um momento no sentido anti-horário, tá? Então esse daqui seria positivo, esse daqui seria negativo, né? Então, como são somente esses dois momentos, daqui é o negativo, sentido horário, momento pela força P, eu posso fazer a igualdade entre os dois. Então vamos lá. Ele dá a massa do halter, fala que é de 20 quilos e pede para a gente determinar a força que é exercida sobre o rádio. Então vamos fazer a somatória dos momentos, tem que ser zero, para que isso permaneça em equilíbrio. Ou seja, o momento provocado... ficou estranho aqui, ó. Isso daqui é somatória
dos momentos tem que ser de 0. Vamos fazer bonitinho. Ou seja, o momento provocado pela força de tração ali do músculo do bíceps no rádio tem que ser igual o momento provocado pelo peso do halter. Qual que é o eixo? Como eu falei para vocês, o eixo é o eixo O. A força T está aplicada a uma distância de 4 centímetros e a força P está aplicada a uma distância de 30 centímetros em relação a esse eixo O. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. T vezes 4 é igual a P vezes 30. Ah, professor, mas está em centímetros. Não tem problema, pessoal. Ó, como que você está trabalhando os dois em centímetros, se os dois lados estiverem com a mesma unidade, não tem problema algum. Então, para eu calcular o peso, massa do halter vezes a gravidade, não posso esquecer disso, substitui aí, você vai ficar com isso daqui, ó. Massa 20, gravidade 10, vezes 30 dividido por 4. Então, isso daqui vai dar 600, vai ficar 6.000 dividido por 4, você tem uma força de 1.500 newtons. Essa é a primeira parte. Tá vendo aqui, ó? Qual a força que o bíceps exerce sobre o rádio? Só que ele pede uma outra força. A força que o húmero aplica na articulação O. Tem uma força aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto. Como que eu sei disso? Lembram-se que eu falei para vocês que as forças também têm que se equilibrarem? Poxa, você tem um peso aqui. O peso aqui é de 200 newtons, nós já calculamos. Tem uma força puxando para cima de 1.500. Está em desequilíbrio. Você tem uma para baixo de 200 e uma para cima de 1.500 newtons. Poxa, tem que ter uma força aqui, que esse húmero aplica no rádio aqui, ó. Vou chamar de força F, tá? Que vai equilibrar com essas outras duas. Então, na verdade, seria o quê? A F mais a peso tem que dar 1.500. Né? O que você tem para cima aí, ó. Então, o que eu estou falando aqui? Que a somatória das forças tem que ser nula. Ou seja, né? A tração vai ter que ser igual a peso mais a F. Quem que é a tração aí exercida pelo bíceps? Nós calculamos 1.500. Quem que é a peso? 200. 20 vezes 10, também já calculamos. Mais F. Quanto que vai dar F? 1.300 newtons. Certo? Tá aí. Por hoje é só, pessoal.